Se eu fosse viver de dividendos, focar só em ações boas pagadoras de dividendos e fosse fazer isso agora, seja final de novembro, início de dezembro, eu começaria provavelmente por essas 3 ações que a gente vai citar nesse vídeo e muito mais do que isso, né? Porque a gente não acredita em diquinha. Vamos te explicar por quê. Esse é um vídeo sobre ações de dividendos. Se você é clubista, já deixa o teu like. Se não é clubista, te inscreve aqui no canal do clube e comenta. Você investe em dividendos, sim ou não e por quê? Tamo junto? Todo investidor, todo mundo que quer acumular um patrimônio grande, que quer ver de renda, que quer ter uma vida mais tranquila, lá pelas tantas, na sua trajetória, né, rumo à liberdade financeira, enfrenta um problema muito grave, que é saber quais ações comprar. Talvez você já tenha assistido vídeos meus aqui falando da estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é a estratégia que eu desenvolvi, que eu sigo, mas talvez você não conheça esse cara aqui, o Felipe, que está aparecendo mais no Clube do Valor recentemente, que é especialista em dividendos. Especialista numa estratégia que tem algumas diferenças em relação à estratégia das ações mais baratas da bolsa. E eu chamei ele aqui pra gente falar sobre isso, sobre dividendos. Então, Filipão, bola contigo. O que tu nos conta aí? É muito comum a gente hoje em dia ver o cara que quer viver de renda, de liberdade financeira, acumular seu patrimônio, investir ali e viver dos seus dividendos, né? E isso é, muito bacana, pô. Vai ter liberdade de tempo para ficar com sua família, sem se preocupar com hora de voltar pro trabalho, ou se você tá no local do seu trabalho, enfim, viver a vida que você sempre quis. E aí, quando o cara pensa em atrelar a estratégia de dividendos a esse objetivo de longo prazo de liberdade financeira, ele pensa assim, ó, se eu acumular R$1 milhão e eu tiver um pagamento de dividendos de, sei lá, 0,5% ao mês, eu vou receber ali R$5.000 em cima do meu milhão. Se for mais de 0,5, melhor. Então, quanto maior o dividendo que eu receber, melhor. Porque com o mesmo dinheiro, eu vivo muito melhor no meu dia a dia, no meu mês ali. Só que esse é o problema maior das pessoas. Porque ele pega esse pensamento intuitivo e aí ele vai para as ações. E aí ele encontra uma ação, por exemplo, ó, como a Cine3, a Sim, né, uma das incorporadoras daqui do Brasil, vendo que ela está com dividend yield de 194% ali nos últimos 12 meses. Eu, inclusive, lá atrás fiz isso com fundos imobiliários. Sim. Fui comprar, comprei o fundo imobiliário que pagava mais dividendo, sem saber que tinha um não recorrente. Na cabeça do cara, faz super sentido, né? Ele vai receber um dividendo maior. E aí ele pode pensar, opa, isso aqui parece bom demais. E aí o oposto também é verdade. Ele chega numa empresa como, por exemplo, a ISA-CETIP, ó, a TRPL4, que está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 0,76%, quase zerada, quase sem pagar dividendo. Aí a cabeça do investidor vai pensar, não, essa aqui eu não quero. Essa aqui paga pouco, é muito ruim. E na grande verdade da história, é exatamente o oposto nesse exemplo aqui. A Cine3 tem um efeito não recorrente nesse caixa que mostra pra gente muito claramente que ela não vai repetir esse pagamento de dividendos. Além disso, ela não tem constância no pagamento de dividendos dos últimos anos. Já a ISA-CETIP não, é o exato oposto. A ISA-CETIP tem uma média de dividendos dos últimos 3 anos muito alta, e uma frequência no pagamento dos dividendos. O cara que quer comprar ações de boas pagadoras de dividendos e não tem um método, ele vai acabar cometendo exatamente esse erro. Outro cara que comete outro erro é o cara que ouve alguém falar que, cara, dividendo não tem nada a ver, né? Sai de um bolso e entra no outro, porque o dinheiro sai do caixa da empresa, sai da cotação e você não tá ganhando nada. Tem uma galera que bate muito nessa tecla que dividendo não tem nada a ver, o que eu discordo, por quê? Porque geralmente uma empresa boa pagadora de dividendos, com estabilidade no pagamento de dividendos e dividend yield mais alto, que é o método que o Filipão aqui desenvolveu e que a gente vai te explicar nesse vídeo, geralmente é uma empresa que está mais barata e que dá lucro, né? Ou seja, o cara que segue esse caminho ele já está protegido de entrar naquelas roubadas, eu vou investir em Oi porque vai decolar, em IRB porque não cai mais, em Cogna porque alguém falou que vai chegar a 20 reais. Cara, sai desse mundo de diquinha e o que vai explodir, entra no mundo e, cara, vai estar comprando empresas lucrativas. Elas podem até não subir uma ou que outra, mas vai estar com um método que é vencedor. Primeiro, então, spoiler, Santander. Código SAMBI11. Banco Santander é um banco lá da Espanha que foi criado em 1857, mas só entrou de fato no Brasil 100 anos depois, lá em 1957. Atualmente ele é o 3º maior banco privado do Brasil e o único banco internacional que tem escala aqui no país. Recentemente o Santander anunciou um pagamento de dividendos de 1,7 bilhões, totalizando ali mais ou menos um payout de 50%, que é o que a política de distribuição de dividendos da companhia promete ali todos os anos para seus investidores. Nesse ano, as ações do Santander estão caindo um pouco mais de 9% ali desde o começo do ano, sem contar
a valorização dos dividendos, mas com essa valorização também do reinvestimento dos dividendos, essa queda está bem mais atenuada, próxima a menos 1% ali em 2022. E por que a gente está citando o Santander aqui? Inclusive o Santander não está na carteira dos nossos clientes aqui do Clube do Valor, por causa da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, mas numa estratégia para viver de dividendos, uma estratégia de máquina de dividendos, eu começaria por aí, né? Por quê? Estabilidade, né? Consistência no pagamento por mais de 5 anos, como você pode ver na tela agora, um dividend yield médio dos últimos 3 anos bem alto, ali na faixa dos 8%, e consequentemente uma boa posição no ranking da máquina de dividendos. É uma estratégia que busca bons resultados no longo prazo e uma boa diversificação, mas eu vou deixar aí que o Filipão aqui conte, porque ele que desenvolveu. A gente montou uma estratégia que ela é simples de entender e clara para você aplicar. Então, basicamente, a gente está sempre preocupado com 3 pilares na máquina de dividendos. Primeiro de tudo, a ação tem que ter uma liquidez mínima para ser negociada, para garantir essa segurança para você, investidor. Segundo, a gente quer que ela tenha consistência no pagamento de dividendos. Então, a gente não quer uma empresa que passou 1 ano sem pagar um dividendo, por exemplo. A gente pula e simplesmente vai tirar. Mas ela precisa ter mais de 5 anos nesse critério de pagamento. Pagando dividendos todos os anos. Todos os anos. Muito bom. E por último, a gente vai fazer um ranqueamento de cima para baixo das ações que têm o maior dividend yield, não dos últimos 12 meses somente, mas a média dos últimos 3 anos. E aí a gente tira esses efeitos de uma empresa que pagou ou muito num ano só, que era o caso da Cine, ou pouco demais nos últimos 12 meses, como era o caso da TRPL. Tira esse efeito da nossa conta e aí a gente chega no ranking onde a gente compra as 10 ações que mais pagam dividendos na Bolsa do Brasil. E faz o rebalanceamento de tempos em tempos. O legal das nossas estratégias aqui do clube e da nossa forma de enxergar o mercado é que a gente tem sempre critério claro. E aqui eu vendendo peixe, né? Mas é verdade, a gente acredita muito nisso. E por ter critério claro, a gente consegue fazer isso, que é um backtest da estratégia. Olhar para o passado e ver quanto ela teria rendido com o reinvestimento de dividendos, e você pode ver que ela deixa lá o Ibovespa bem para trás. Por quê? Porque a gente está comprando empresas que dão lucro, com alto dividend yield, com estabilidade e por ter alto dividend yield também muitas vezes são ações baratas. Inclusive, a gente está falando aqui de uma estratégia que no passado trouxe uma média histórica de dividend yield acima de 7% ao ano, inclusive bem acima do dividend yield do Ibovespa na maioria dos anos e em muitos dos anos, quase todos, acima do dividend yield do IDIV, o índice de dividendos da B3. Agora, outra ação que passa também nesses critérios é a ação, ou são as ações da Copel, de código CPLE6. Filipão, o que faz a Copel? A Copel ela está na Bolsa desde 1994, ela é a Companhia Paranaense de Energia e a empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A posição da Copel hoje está no setor elétrico brasileiro nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Inclusive, a Copel soltou, na verdade, o Estado do Paraná soltou uma notícia recentemente falando que está estudando ali o processo de privatização da Copel, ainda não confirmou, mas isso fez com que as ações da empresa dessem uma disparada. Eu me lembro que nesse dia no mercado, as ações subiram mais de 22%, dentro de um dia somente, o mercado tentando precificar isso. Uma devolvidinha, né? Sim. Mas continua subindo 22% no ano sem dividendos e 46,8% com a distribuição de dividendos, que inclusive, né, se a gente está citando aqui é porque é consistente, você pode ver a consistência no pagamento de dividendos e pode ver que teve um pouco de não recorrente nessa consistência. Ela vendeu a Copel Telecom ali por 2021 e pagou dividendos maiores do que isso. Ainda assim, ela historicamente foi uma pagadora de dividendos consistente na nossa bolsa, um dividend yield médio aí anualizado nos últimos 3 anos, que é uma empresa que está dentro da máquina de dividendos. E antes de citar aqui a terceira ação que a gente quer comentar, eu quero trazer um presente. O Filipão aqui explicou a estratégia da máquina de dividendos e a gente preparou um documento em PDF com 7 ações que passam no critério máquina de dividendos. Nesse vídeo aqui a gente está citando 3, no PDF a gente cita 7 e também explica a estratégia ali no texto. Cara, a gente nunca fez isso na vida, então aproveita. Baixa o teu PDF, o link vai estar ali no card em cima da cabeça do Felipe, vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição. Só clicar lá, colocar aí alguns dados e aí você vai receber esse documento no seu e-mail, tá? Que é mais ou menos a estratégia na prática, né? Não é uma recomendação de investimentos de forma alguma. Enquanto você vai baixando, vai conhecendo outras ações da máquina de dividendos, estratégia aqui do Filipão, vamos falar da terceira ação, que
passa aí nos critérios, que é a primeira do ranking, né? Vamos ver se o pessoal descobre, Filipão. Essa aqui não é difícil não de saber não. O Fácil? pessoal vai saber. Tenta adivinhar enquanto eu estiver falando, vai colocando aqui nos comentários. Ó, essa ação, a principal atuação dela é na extração de minerais e comercialização relacionada a esses minerais. A companhia trabalha com metais básicos, carvão, minério de ferro, infraestrutura e outros investimentos empreendidos. Em relação à performance nesse ano de 2022, ela está com uma valorização de pouquinho mais de 2,8% desde janeiro até então. E se a gente for contar o pagamento de dividendos, ela está subindo mais de 11,9% ali desde janeiro de 2022. Que é um caso, né, Filipão, de uma empresa que também está entre as ações mais baratas da bolsa. Que no caso da máquina de dividendos, ela passa no critério de consistência, extremamente consistente no pagamento de dividendos, mais altos dos últimos anos, porque o lucro foi mais alto, o lucro operacional também, com um dividend yield médio aí dos últimos 3 anos acima de 10%. Se você não sabe, estamos falando aqui de ações da Vale. E se você gostou de conhecer essas ações, aqui vai estar o link do PDF da máquina de dividendos e aqui vai estar um vídeo sobre uma ação que está bem barata, que é a Uzi Minas, se você quiser conhecer melhor. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!